Assalamu alaikum. Kulu tamam. Cumprimentei a todos com a paz do Senhor. Essa é uma saudação em árabe, aonde nós trabalhamos no Oriente Médio. E sempre que nós cumprimentamos com uma salam aleikum, que significa a paz de Deus, as pessoas respondem o aleikum salam. Então vou cumprimentar e os irmãos me respondem, tá bom? Assalam aleikum. Glória a Deus, já dá para mandar alguns aqui para o Oriente Médio. Aleluia. Queridos, para mim é um prazer poder estar aqui nesta noite, poder compartilhar algo do coração de Deus para as nossas vidas. E é um privilégio estar aqui nesta igreja e poder nos alegrar e poder ver o quanto nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Saudações a toda a igreja, e o nosso pastor presidente, pastor Antônio José, envia a paz e a saudação a esta igreja. E nós temos aqui pessoas queridas que sempre estão conosco ali no Oriente Médio, através das suas orações, através das contribuições. E eu disse, eu tenho que visitar a nossa casa ali, aqui a nossa casa, e pedir ao nosso pastor ali em Fortaleza para que nos recomendasse. E aqui estamos nesta noite. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos aquilo que Deus está fazendo ali no Oriente Médio também. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar do Oriente Médio, nós temos a visão de que igrejas estão sendo queimadas, de que missionários estão sendo presos, o que muitas vezes acontece. Mas eu quero lhe dizer também que o nosso Deus está vivo ali naquele lugar, que os milagres estão acontecendo. Em meio às perseguições, às tribulações, em meio a tantas coisas que têm acontecido no Oriente Médio, o nosso Deus, Ele está vivo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. E é isso que tem nos fortalecido em saber que a igreja do Senhor aqui no Brasil, por onde nós temos passado, tem orado, tem segurado as cordas enquanto levamos a palavra do Senhor. Não vou mencionar o nome da cidade, vou tentar ser bem criterioso. Eu sei que os nossos ouvintes, os irmãos que estão na internet, estão nos assistindo, então nós precisamos ter muito cuidado das informações que chegam até essas nações árabes, porque muitas informações que eu estarei passando para os irmãos aqui, se chegar em um desses países, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser presos, então nós precisamos ser cautelosos. Mas, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o valor de obedecer a Deus e seguir os seus propósitos. Quantos de nós estamos dispostos a obedecer a voz do Senhor, amém? Isso me preocupa, queridos, porque uma vez eu fiz uma oração e disse, Senhor, envia missionário aos povos não alcançados. E eu fui resposta das minhas orações. E em obediência nós partimos ao campo missionário, estamos envolvidos em missões desde 1998, sou casado, tenho 3 filhos, nossos 3 filhos nasceram no Oriente Médio, e servimos ao Senhor no Oriente Médio há 24 anos, levando a palavra do Senhor ali naquelas nações, porque é o Senhor que nos comissionou, Ele vai na frente, Ele vai abrindo porta, Ele vai guiando, Ele vai fazendo com que o seu nome seja enaltecido nessas regiões, aleluia. E é um privilégio estar aqui nessa noite, de ver os irmãos louvando, enaltecendo o nome do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor sendo alcançando corações, crianças sendo apresentada ao Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Aonde nós temos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor e poder dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas existem muitos que não têm essa mesma oportunidade. Mas quantos de nós estamos dispostos a obedecer e dizer, Senhor, eis-me aqui? Quando nós falamos, eis-me aqui, queridos, muitas vezes, você não precisa estar lá simplesmente, mas você pode orar, você pode investir, você pode enviar. Porque missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que ofertam. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Abra a sua Bíblia aí em Marcos 16:15, uma passagem muito conhecida por nós. Aleluia.
Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, sendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Aleluia. Queridos, que maravilha, né? Quando eu leio essa passagem, eu vejo aqui um ato de obediência, quando nós nos dispomos, quando o Senhor diz: ide por todo mundo, não foi um pedido, foi uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um ato de obediência da igreja do Senhor, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, assim como nós já temos ouvido a voz do Senhor nesta noite, mas Ele está à procura de homens e mulheres que estejam prontos para sair por essas ruas, e de casa em casa, ir nas ruas, pregar, anunciar a sua palavra e anunciar o seu nome entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E chegando muitas vezes nesses lugares, especificamente onde nós trabalhamos, nós não temos a mesma liberdade que temos aqui no Brasil. Até então nós temos ainda alguma liberdade, queridos. E muitos desses lugares por onde nós estamos levando a palavra do Senhor, se você for pego levando a palavra, você pode ser preso, você pode ser expulso daquela nação, porque nós não temos esta liberdade que temos aqui. Quão privilégio nós temos a palavra do Senhor aqui, na versão corrigida, atualizada. Quantos dos irmãos têm mais de uma Bíblia aqui? Glória a Deus. Quantos dos irmãos têm mais de duas? Amém. Se for perguntar mais de 3, os irmãos têm, né? Amém? Somos privilegiados, queridos. Aqui nós temos a Bíblia do ministro, Bíblia pentecostal, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, versão corrigida, atualizada, Bíblia do jovem, contemporânea. Somos privilegiados. Mas existe muitos que não têm sequer um versículo da Bíblia traduzido no seu próprio idioma. E Deus tem levantado homens e mulheres, e Deus tem levantado muitos aqui na nossa nação também para estarem orando e investindo na obra missionária transcultural. E é esse ato de obediência em ouvir a voz do Senhor, e quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É na unidade, no mesmo propósito, na mesma convicção, levando o nome do Senhor a esses povos. Aleluia. Chegando ali naqueles lugares, querido, nós não tínhamos uma igreja formada. E iniciamos um processo de evangelização, de discipulado, com apenas 3 pessoas ali nos reunindo todas as semanas. E depois de 2 anos, nós já estávamos com a igreja de refugiado, com mais de 20 pessoas louvando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alguns líderes, alguns pastores aqui do Brasil já estiveram ali, puderam estar nos visitando. Você é o nosso convidado, se um dia você estiver, depois me procure, eu digo aonde nós moramos. O maravilhoso de tudo isso, queridos, é saber o resultado desta obediência. Quando nós estamos dispostos a obedecer a voz do Senhor, os milagres acontecem. Quando diz aqui no versículo 17... e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Nós não precisamos sair de igreja em igreja, de monte em monte, em busca da bênção, não. A palavra de Deus diz que os sinais alcançarão aqueles que crerem. Se você crer, o milagre vai com você. E partindo em obediência, e vendo o atuar do Espírito Santo de Deus, os milagres estão acontecendo ali, queridos. Passamos por 2 revoluções do mundo árabe, mas o Senhor foi fiel, e nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, Ele é fiel quando nós estamos dispostos a ouvir a sua voz e dizer: Senhor, usa-me.
Estenda assim as suas mãos, querido. São essas mãos que o Senhor quer usar. No grupo de louvor, tocando aqui na igreja, evangelizando, e é na unidade, no mesmo. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. O que mudou? Não mudou nada, queridos. Continua sendo essas mesmas mãos, unidas no mesmo propósito, na mesma convicção, unidos, como diz em Atos capítulo 5, versículo 12, que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, porque estavam todos unidos. É a igreja unida no mesmo propósito. Nós vamos ver tribos, povos, línguas e nações. Aleluia. Mas sabe o que é isso, queridos? Porque nós estamos em obediência à voz do Senhor. Que maravilha! Um irmão doa um carro, o outro vai e dirige, e os outros descem do carro, vai e evangeliza, prega, leva uma cesta de alimento, e é isso na unidade, no mesmo propósito, na mesma convicção. E é isso que tem acontecido também no Oriente Médio. E depois de 2 anos que estavam com mais de 20 pessoas levando a palavra de Deus ali entre os refugiados, muitas vezes, querido, muitas daquelas crianças que se alimentam uma vez por dia, não tem sequer com que se alimentar. Quantos de nós somos privilegiados, tomamos café da manhã, acordamos 7 horas, muitos de nós, tomamos um café, quando dá umas 10h30, você come mais alguma coisinha, por volta de 12h30, 1h da tarde, você vai e almoça. Aí à tarde, alguns irmãos, aqueles que têm tempo, que estão de folga naquele momento, dorme um pouquinho, lancha, antes de vir para o culto, janta, quando termina o culto, come mais alguma. Que privilégio, meu amado. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus tem nos abençoado. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A minha vida, o meu filho, os meus recursos, que darei eu ao Senhor? Me lembro muito bem quando eu decidi entregar a minha vida para a obra missionária em obediência, como diz aqui. Os meus pais me perguntaram, mas você vai lá para o Oriente Médio, você vai morrer? E eu disse, o Senhor vai diante de nós, como diz a sua palavra, e tendo partido pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. É o Senhor que vai na frente, querido. É o Senhor que vai abrindo portas. E hoje, 2025, ali naquela nação, nós temos mais de 120 pessoas louvando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu tive a oportunidade de visitar alguns missionários no Iraque. E quando eu cheguei ali, eu fiquei surpreso. Porque os muçulmanos, eles não perdem tempo. Eu sei que nós estamos aqui na mídia, mas eu estou falando do Iraque, porque não é o local onde eu estou trabalhando. Mas eu tive a oportunidade de visitar ali alguns missionários. E depois de toda aquela guerra, quando prenderam o Saddam Hussein, de todo aquele movimento, e ao saber que existe uma igreja ali, com mais de 200 pessoas, muçulmanos convertidos, que estão louvando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. A igreja passa por perseguição, sim, mas o Senhor vai no meio dela, caminhando, dando vitória, abrindo porta, porque é Ele o dono desta obra. A obra não é do homem. Se o Senhor nos comissionou, Ele vai na frente, como diz a sua palavra, Ele vai conosco, queridos. Lá em Atos capítulo 13, no versículo 1 em diante, diz que na igreja de Antioquia existia o quê? Doutores, mestres. E lá no versículo 3, ele diz, então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo diz, separai-vos a mim, a Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Se Deus te entregou um ministério, querido, isso não é obra de homem, isso é obra do Senhor na tua vida. E a igreja em unidade, os milagres irão acontecer. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque a excelência de um verdadeiro cristão se conhece pelas grandezas das causas que ele defende e pelo preço disposto que nós estamos dispostos a pagar por essas causas. Que tipo de causas nós temos defendido nos nossos últimos dias?
Sempre que nós compartilhamos sobre a obra missionária, confronta com a realidade da igreja, porque nós, como corpo de Cristo, nós que fomos alcançados por essa palavra que é viva e eficaz, a nossa missão é transmitir esta palavra àqueles que ainda não conhecem. Aleluia. O Senhor vai abrindo portas. Eu poderia compartilhar aqui para os irmãos muitas coisas que temos vivenciado e de missionários que têm sido presos, igrejas que têm sido destruídas, mas eu quero lhe dizer também que o Senhor está ali fazendo maravilha naquele lugar. Eu estava uma vez em São Paulo e uma certa ocasião, eu estava numa igreja e um irmão chegou para mim e disse: irmãos, eu queria que você compartilhasse esses acontecimentos do Oriente Médio, mostrasse as fotos desses missionários que estão presos, que são espancados, igrejas que estão sendo queimadas, e uma coisa assim bem chocante. Aí eu olhei para aquele irmão e disse: irmão, você quer ver coisa chocante, coisa de sangue? Assiste o Cidade Alerta, porque lá no campo missionário o Senhor vai fazendo, vai abrindo porta, e a obra do Senhor vai acontecendo. Porque os irmãos já acompanham na mídia, e muitas vezes quando compartilhamos sobre o Nordeste da África, Oeste Africano e Oriente Médio, e muitas vezes criam um medo no coração de alguns irmãos, porque acham que nós vamos morrer ali. Eu quero lhe dizer, queridos, que eu me sinto mais seguro no Oriente Médio do que em alguns lugares, especificamente, por exemplo, como eu sou de Fortaleza. Está difícil, meus irmãos, não é verdade? Pastor, lá em Fortaleza, ou seja, no local onde nós moramos, no Oriente Médio, eu pego o cartão de crédito, vou sacar o dinheiro para pagar a escola dos filhos e do aluguel, eu posso ir no caixa eletrônico, sacar o dinheiro, contando o dinheiro, igualzinho aqui, né, irmãos? Pego o cartão de crédito, vou no banco, saco o dinheiro, posso sair contando na rua. Nós somos privilegiados, queridos, ali no Oriente Médio também. E o Senhor tem nos guardado. Eu me lembro de uma situação na Revolução, quando 4 homens me cercaram, e esses 4 homens ali na Revolução de 2011, não sei se os irmãos lembram, quando os países árabes enfrentaram essa revolução, e 4 homens me cercaram para me colocar dentro de um carro, e eu me lembrei, enquanto eu estou acordado aqui, existem os irmãos que estão em vigília, em oração por mim lá no Brasil, e eu comecei a clamar ao Senhor. Meus irmãos, aqueles 4 homens não tinham força para me colocar dentro daquele carro, como se meus pés estivessem fixos na rocha, que é o Senhor Jesus, e eles tentaram de várias formas e não conseguiram. É o Senhor que livra os seus, é o Senhor que vai na frente, aleluia. Estive no Sudão, numa temperatura chegando quase 50 graus, estava nos campos de refugiados, levando a palavra do Senhor. Enviamos missionários para aquela nação no Sudão. Implantamos uma igreja. Missionários foram enviados. Depois, houve uma perseguição muito forte. Alguns missionários tiveram que ser enviados de volta ao Brasil e a outras nações. Mas a semente foi lançada. A palavra foi pregada. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Aleluia, aleluia. Querido, ali no Oriente Médio, também temos um projeto entre os presidiários. Mas aí você me pergunta: pastor, mas como assim? Você está no Oriente Médio e está pregando para os presos? Eu quero lhe dizer, é o Senhor que faz essas coisas, não sou eu. E há 24 anos, quando nós começamos ali, o Senhor nos direcionou a ministrar nas delegacias e nos presídios daquela nação. E o Senhor começou a abrir portas. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei para entregar a Bíblia, levamos Bíblia para a prisão. Eu disse: eles já estão presos, não vai acontecer mais nada com eles, né? E o oficial, o general daquela delegacia chegou e disse para mim: aqui não entra a Bíblia. E eu comecei a orar. Depois de 5 minutos ele olha para mim, para os outros irmãos que estavam do nosso lado, e diz assim: ok, só vou permitir essa vez. O Senhor toca no coração, querido, dos homens.
É o Senhor que toca no coração do homem. E muitos ali estão servindo ao Senhor no anonimato. Eles não são vistos pela mídia social. Eles não estão nos outdoors. Eles não pregam placa denominacional. Porque nós não precisamos ser conhecidos pelos homens. Mas existe um, o nome dele é Jesus, que precisa ser conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Aleluia! Aleluia! Esse sim precisa ser conhecido no Sudão, no Iraque, no Irã, no Iêmen, na Arábia Saudita, no Egito. Aleluia, queridos. Deus, Ele te chamou para esta obra. Leve a sua palavra, porque Ele vai diante de ti. Aleluia. Lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, diz o que, queridos? Assim, pois, os pastores, é isso? Assim, pois, todo aquele que não renunciar 50%, é isso? Não. Que não renunciar tudo quanto tens, não pode ser o meu discípulo. Servir ao Senhor na obra missionária, servir ao Senhor aqui nessa igreja, nesta noite, é uma entrega total. Não existe 50%, 20% ou 10%, é uma entrega total nas mãos do Senhor. Se você quer ver milagre na sua vida, entregue a sua vida por completo nas mãos do Senhor. Aleluia. E levando a palavra ali naqueles presídios, nas delegacias. Quantas vezes aquelas pessoas que estão ali encarcerados, que pegaram sentença perpétua, e nós começamos a pregar a palavra do Senhor ali desde 2008, e quando fomos visitar, nós identificamos um senhor que tinha um potencial muito grande de se tornar um pastor dentro do presídio, depois da sua aceitação a Jesus. E ele foi consagrado dentro do presídio, começou a pregar dentro daquele presídio, e depois de algum tempo, hoje, 2025, nós temos aproximadamente 60 pessoas servindo ao Senhor dentro do presídio daquela nação. Aleluia! E visitando ali, querido, aqueles presídios daquela nação, nós ficamos, a princípio, quando recebemos a notícia de que o presídio ia fechar e de que iria transferir os presos, e aqueles irmãos seriam todos espalhados para diferentes localidades daquela nação, e eu disse, Jesus, e agora? A igreja vai estar espalhada por vários lugares. E depois eu comecei a orar e Deus ministrou no nosso coração a estratégia de Deus. Aqueles irmãos todos já seguindo ao Senhor foram divididos em vários presídios daquela nação e a igreja se expandiu, está crescendo, porque era o Senhor o dono da obra. Aleluia! Alguns pastores que estiveram conosco recentemente, alguns irmãos ali do Rio, pastor Saulo da Secretaria Nacional da Sinâmio, o pastor Carlos também, Carlos Gomes, teve a oportunidade de estar ali naquela nação e ver em algumas situações do mundo árabe o que o Senhor está fazendo e como o Senhor pode usar a vida de homens e mulheres corajosos. Eu me preocupo com essa palavra corajosos, porque muitas vezes, uma certa vez, um irmão chegou e disse assim para mim, esse irmão, ele tinha uma resistência para a obra missionária, pastor. Ele tinha uma resistência para a obra missionária transcultural. E ele disse, você é muito corajoso, viu, irmãos? Eu disse, não, corajoso não sou eu. Corajosos são aqueles que não vão e se opõem à vontade de Deus. Esses são os corajosos. Porque a palavra dá uma ordem, ide. É seguir o exemplo de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Que ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas. E quando ele olha para a multidão, ele olha e diz, sente, o sentimento de Jesus é de que aquele povo era como ovelhas que não tinham pastores. Mas ele deixa um apelo para a sua igreja. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É maravilhoso, querido, quando nós entendemos esta palavra da ordem do Senhor Jesus, os efeitos da obediência desta ordem,
e saber de que Ele está indo conosco, abrindo porta e fazendo maravilha no meio do seu povo. As mulheres não têm liberdade em muitos desses países árabes. Eu sei que os irmãos já têm um pouco de conhecimento sobre isso por causa da mídia social. Quantas vezes a mulher que aceita Jesus, mesmo vestida toda de preto, de burca, e uma dela compartilhando para nós, que tinha entregue a sua vida através de um outro obreiro que tinha pregado para ela, mas que está sendo acompanhada, e ela disse que ela não tinha quase tempo para ler a palavra, porque era perseguida dentro de casa. O seu esposo não sabia que ela era evangélica, os seus filhos não sabiam que ela tinha aceitado Jesus, mas ela escondia a sua Bíblia de trás do guarda-roupa, e sempre que os filhos e o marido iam dormir, ela pegava a Bíblia, escondida de trás do guarda-roupa, se trancava dentro do banheiro e ia meditar na palavra de Deus. Quantos de nós meditamos na palavra de Deus todos os dias? Quantos de nós nos alimentamos deste alimento espiritual que o Senhor tem deixado nas nossas mãos? Eles têm sede da palavra de Deus, queridos. Eles têm sede desta palavra, porque não têm a mesma liberdade que nós temos. E muitas delas passam por perseguições. A embaixada do Brasil entra em contato conosco, em uma outra porta que o Senhor tem nos dado ali naquele lugar, e sempre colocando em contato com pessoas que vão ali, que muitas vezes casam com muçulmanos, e que depois de 2, 3 meses são obrigados a colocar aquela roupa, a burca sobre elas, e são escravizadas. E muitas vezes a gente vai, aconselha e tenta orientá-las, mesmo colocando o ministério em risco. É porque esta palavra, ela é viva, e nós não podemos deixá-la de anunciá-la. Quando nós ainda jovens, eu, a minha esposa, decidimos entregar a nossa vida para Jesus, achávamos quase impossível sair de Fortaleza. Mas o Senhor disse: eu sou o dono da obra, eu sou o dono dos recursos. Fomos e partimos para a obra missionária. Me lembro muito bem de alguns irmãos voluntários, uns que davam R$20, outros que davam 10, outros que davam 50, e o Senhor, em uma certa ocasião, chegando ali naquela nação, eu me lembrei das ofertas das viúvas, de irmãos que muitas vezes também ofertavam, para que pudéssemos pagar o aluguel, para que pudéssemos pagar a escola dos nossos filhos. E em uma certa ocasião, meu filho, de 3 anos de idade, nosso primeiro filho, ele me pediu algo, e eu não tinha, e nós começamos a avaliar e colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, ou nós usamos o dinheiro do transporte para ir para o ministério, ou usamos o dinheiro para comprar o que nosso filho estava pedindo, que era um Danone, né, que é da iogurte. E nós não tínhamos, e nós oramos, e ao estar orando, eu e minha esposa, o Senhor falou conosco: eu sou o teu provedor. Horas depois que ouvimos a voz do Senhor, uma pessoa bateu na nossa porta e disse: aqui que mora Elias e Ruth? Eu, sim, é porque me pediram para entregar essas 8 cestas de alimento aqui na sua casa. Aleluia! O nosso Deus, Ele ainda envia, querido, até no Oriente Médio. Ele é o Senhor da providência. Aleluia, Ele é o Deus que abre porta, porque o impossível é campo preferencial da ação de Deus, onde o homem cessa e Deus começa. Quando nós achamos que as portas estão fechadas, Ele diz: eu sou o Senhor da providência. Estou à procura de homens, jovens, adolescentes, mulheres, que estejam prontos a obedecer o ID do Senhor, e os resultados dessa obediência acontecerão na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Quantas vezes, querido, nós estamos pregando a palavra do Senhor ali, pessoas que decidiram entregar a sua vida porque tiveram uma visão sobre Jesus, não porque ninguém falou para ela especificamente, mas porque eles tiveram um sonho ou uma visão. Eles chegam até nós e dizem: eu tive uma visão de um homem de branco, e quando ele entrou dentro do meu quarto,
Eu senti uma paz invadindo o meu ser e a porta está aberta, querido. Aí a palavra começa a ser ministrada no coração dessas pessoas. E muitas vezes acontecem as convenções de irmãos e irmãs através de sonhos e visões que os muçulmanos estão tendo ali no Oriente Médio. E o Senhor tem usado os seus filhos ali naquele lugar para que o nome do Senhor seja enaltecido. Aleluia. Em uma certa ocasião, um deles veio de uma outra nação vizinha, porque estava sendo perseguido. Eu estou tentando ser bem breve em alguns contextos do que nós vivemos, e ele perguntou para nós, ele tinha aceitado a Jesus, e chegou até onde estávamos e disse, eu queria muito me batizar nas águas. E alguns dos obreiros que estavam próximos de nós ali, brasileiro também, estavam meio receosos, porque se fôssemos pegos ali, batizando aquele homem, poderíamos complicar o trabalho missionário de alguns do que ali estavam. E nós lançamos o convite para aquele homem ir até a nossa casa. E nessas nações ali onde nós moramos, nos banheiros existe uma banheira grande. E nós enchemos aquela banheira. Você não vai encontrar na internet a foto. E nós enchemos a banheira e disse, aqui nós temos a água e temos você que quer ser batizado, que te impedes. E ali nós batizamos aquele homem e enviamos de volta para a sua nação, mesmo passando perseguição, mas o objetivo dele era realmente fazer esse compromisso de seguir ao Senhor Jesus em obediência à sua palavra. Muitos desses homens e mulheres que estão pagando o preço com as suas próprias vidas, que são presos muitas vezes, que são torturados. Existe um obreiro nativo que trabalha comigo, passamos 7 anos discipulando e ajudando. Ele veio até nós porque sofreu várias prisões e o seu corpo é marcado por muitas torturas que ele viveu na sua nação. E hoje esse mesmo obreiro, pastor, e que lidera ali um projeto lindo, um projeto com as crianças. Nós fazemos todos os anos ali 2, 3 escola bíblica de férias, alcançando mais de 400 crianças com a palavra de Jesus. Somente esse ano, no mês de junho, antes de vir ao Brasil, eu, a minha esposa e mais um grupo de obreiros que vieram de outras nações para estar conosco, nós alcançamos 450 crianças, distribuímos 300 e poucas Bíblias, 350, se não me engano, 350 Bíblias para cada uma dessas crianças, porque a palavra é que vai trazer a transformação no coração delas. Aleluia. Queridos, se nós estivermos dispostos a obedecer esta palavra, você vai caminhar dia após dia em milagres, e o Senhor vai cooperando contigo. E eu quero lançar um desafio para você nesta noite. Ore por nós. Vamos junto para o Oriente Médio. Talvez você diga, eu não tenho recursos para ir ao Oriente Médio. Eu não tenho mais força física para ir até o Oriente Médio. Mas se você puder fechar os seus olhos e abrir a sua boca e clamar por nós, os milagres irão acontecer. E naquele dia, na eternidade, muitos árabes, muitos africanos irão te agradecer, porque vocês foram conosco através das suas orações. Aleluia. Esse é um ato de obediência quando nós estamos dispostos a obedecer a voz do Senhor. É renunciar muitas vezes aquilo que temos. A sua forma de vestir. Eu tenho uma roupa árabe, mas em algumas situações nós vestimos a roupa árabe para mostrar aos irmãos em algum desses países como eles se vestem, como eles cumprimentam. E muitas vezes nós temos que nos tornar como criança. Renunciar a tudo. Esquecer tudo aquilo que você aprendeu aqui para aprender tudo de novo. Uma nova forma de vestir, uma nova forma de compartilhar. Agora você imagina um dos missionários que chegou em uma das tribos para aprender o idioma ali daquele lugar. E ele chega naquela tribo, contando um exemplo de um outro missionário, e ele chega para aquela tribo e aponta para o homem e pergunta, o que é isso? O chefe da tribo diz, Tidik. E ele anota, Tidik. Aponta para uma mulher e pergunta, o que é isso? O chefe da tribo diz, Tidik. Aí eu estou num lugar que só fala uma palavra. Aí ele apontou para um cachorro e perguntou, o que é isso? O chefe da tribo diz, Tidik.
Ele não estava entendendo. Eu vou fazer uma última tentativa para os irmãos entenderem como é a obra missionária transcultural. Aí apontou para uma árvore e perguntou: o que é isso? O chefe da tribo disse: Tzidik. Aí ele: pronto. Só tem uma palavra aqui nessa tribo. Aí ele foi entender que depois, que naquela tribo, Tzidik significava dedo. Porque eles não apontam com o dedo. O que é isso? Dedo. O que é isso? Dedo. As pessoas apontam com os lábios. O que é isso? O que é isso? Meus irmãos, são parte da cultura que muitas vezes o missionário precisa estar dentro do contexto para levar a palavra do Senhor. No Oriente Médio, se você sentar cruzando as suas pernas, principalmente os homens, quando mostrando a sola do pé, é uma ofensa. Mas como entender tudo isso? É vivendo junto com eles, para poder transmitir a palavra do Senhor. Aqui dentro do nosso Brasil, se você sair de Fortaleza, sair de Maceió, for para Minas Gerais, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, existem essas diferenças de costume, quanto mais em uma nação onde não fala a nossa língua. E é isso que o missionário transcultural, muitas vezes, que é enviado, é preciso que nós, como igreja, o abracemos e entendemos o que está sendo feito nesse contexto. Mas o nome do Senhor vai sendo glorificado, a palavra do Senhor vai sendo ministrada, e a portas vai sendo aberta, e o Senhor vai sendo enaltecido para a glória e louvor do seu nome. Mas eu quero deixar um motivo de oração aqui nesta igreja, e desde já agradecer aos irmãos pelo envolvimento que vocês têm feito na obra missionária. Nós estamos num período de tomadas de decisões, para que o Senhor nos traga sabedoria e discernimento espiritual. Para que o Senhor traga a nós sabedoria nas decisões que fomos tomar no nosso ministério, em tudo que for feito ali no Oriente Médio. Eu creio que quando a igreja ora, Deus move. Quando os irmãos estão aqui, lá onde eu moro, são exatamente 3 horas da manhã. E nós estamos aqui orando pelos missionários que estão no Oriente Médio. Quando os irmãos estão dormindo, nós estamos lá clamando pela igreja brasileira para que Deus dê força e o enche de poder, como diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nos enchemos da presença, da unção, para quê? Para sermos testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É simultâneo. Então, queridos, orem por nós, para que Deus abra a porta da palavra, nos dê sabedoria, nos dê estratégia. Eu poderia compartilhar muitos outros exemplos, mas eu quero que os irmãos saiam daqui com essa mensagem de que o Senhor Jesus nos deu uma ordem, lá em Atos 1, Marcos capítulo 16, versículo 15, e que o resultado dessa obediência traz resultados que vêm engrandecer o nome do Senhor Jesus, e de entendermos que também, em resultado desta obediência, nós temos a certeza que o Senhor vai conosco, cooperando através de sinais e prodígios. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor continue vos abençoando. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Depois de amanhã estarei na nossa igreja também ali no Maranhão, levando a palavra do Senhor numa conferência missionária, e que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, a cada um daqueles que oraram por nós, a irmãos que fazem parte desta cidade, que estão ali também conosco no Oriente Médio, os irmãos do Projeto Seiva, da irmã Sandra, não sei se alguns dos irmãos conhecem aqui também. Um forte abraço, que Deus em Cristo vos abençoe.